Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Uma ótima tarde para você, 12:01. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você. A apresentação minha, Júnior Quinteiro, você que está acompanhando pelo 100.9, você que está acompanhando pelo preverfm.com.br. O nosso convidado hoje é o professor, eu ia falar Silvio Yamaya. Silvio é o irmão dele que eu acabei de falar, ele estava lá no Japão. É o Claudinho Yamaya, professor de xadrez. Ele dá aula em 787 projetos, polos, escolas, mas ele é mestre de xadrez, posso falar assim, Cláudio? Tudo bem? Muito obrigado por atender o nosso convite aqui do Radar. Boa tarde, Juninho, meu grande amigo Júnior. Boa tarde a todos que estão aqui prestigiando o programa. Mestre em jogar não, mas talvez em ensinar. São quase 30 anos fazendo isso. Eu acho que pode dizer que ensinar sim. Já são 30 anos, né? Eu me lembro do colegial já, isso em 96, 97, então já tá indo para 3 décadas de xadrez, é isso? Eu comecei a minha carreira de ensinar xadrez, eu com uns 15 anos justamente, eu ensinava para meus colegas no IECA. E dali isso virou profissão. Que legal, que legal. Ele vai falar com a gente daqui a pouco de todo o trabalho dele, como é o xadrez, a importância do xadrez. Quem tem mais de 40 consegue aprender xadrez? Consegue, com certeza consegue. Tudo isso daqui a pouco ele vai falar pra gente aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. 12:09, este é o Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você, recebendo hoje o professor de xadrez Cláudio Yamaya. Ô Cláudio, você falava ali fora do ar pra mim que você dá aula em vários projetos, polos, escolas, dá pra quantificar ou não? Rapaz, se a gente puder falar aqui no ar, ó, só lembrando que essas aulas que eu desenvolvo na cidade, a maior parte delas é através do chamamento público da prefeitura, né? Então eu tenho aulas ali na escola, eu tenho no Joana de Ângeles, lá em Vitoriana também, Casa das Meninas, Jonas Alves, Paróquia São Pio X, ali na Coabion, Escola Pedro Torres. Até ele tá esquecendo já. Ginásio Municipal. Que é um dia de cada vez, sabe? Lembrar tudo assim pra você. Mas são vários locais aqui da cidade, graças a Deus. Qual que é a faixa etária que você trabalha desses alunos? De 6, o público-alvo é a partir dos 6 anos até os seus 17, 18 anos. Tá. Mas, é claro, é o que eu falo, a gente procura, a ideia do esporte é isso, é beneficiar a população. Então eu tenho alguns alunos mais velhos que isso, principalmente lá no ginásio. Eu tenho uma turminha ali de 18 anos, 17 anos, porque eu jogo regionais, né? A gente sub-21, então é até 21 anos. Então tem uma galerinha um pouquinho mais velha. Tem um pessoal mais velho também, na faixa dos seus 50 anos por aí, também já pensando em competições como Jogos da Melhor Idade, que é de 60 anos. Então, assim, o espaço é aberto, né? Pra quem quer. Mas é claro que a gente sempre procura conhecer bem a pessoa, porque a gente tem muitos jovens ali de 12, 14, 16 anos, então não é simplesmente chegar lá que vai fazer, né? A gente sempre procura ceder o espaço na medida do possível para que toda a população possa praticar. Baseado na tua experiência, você aprendeu xadrez com quantos anos? Eu aprendi a mexer as peças com 5. Com 5, tá. Isso. Então, baseado na tua experiência de aprendizado e na tua experiência de professor, qual que é a importância que o xadrez tem na vida de uma criança, no desenvolvimento de uma criança? O xadrez, se a gente for enumerar todas as qualidades dele, talvez a gente fosse precisar de uns 4, 5 programas aqui. Imagino. Mas de maneira resumida, eu sempre foco na questão da concentração. E quando a gente está falando de concentração, né? Quando o aluno está ali, vamos dizer, por exemplo, que acho que a gente vai tocar nesse assunto, os nossos meninos que jogam a Liga do Enxadrista. É uma competição que começa 12:30 e vai até 6 horas da tarde. Uma partida pode demorar tudo isso? Não, é a competição inteira. Tá? Mas enfim, eles precisam manter um nível de concentração muito alto por um período de 5 horas. Então uma criança que aprende a se concentrar, você imagina o benefício disso na escola para ela, por exemplo. Para ela conseguir ficar sentada na carteira, prestando atenção no que o professor tá falando. Isso aí já é um ganho gigantesco para ela. E também a questão aí, que eu acho que é algo de todos os esportes, a superação. A criança aprender a perder, a ganhar,
ganhar na humildade, né? Porque o xadrez tem muito disso. Cada hora você tá jogando com um, hoje eu ganho de você, amanhã você ganha de mim. Então a criança saber que ela vai ter novas oportunidades, que aquilo ali não é o, né? Sabe? Sempre esse recomeço de buscar sempre a maestria, de buscar sempre dar o melhor deles, né? Mas assim, acho que dentro dessa pergunta sua, talvez sejam as questões maiores que a gente procura trabalhar lá. Cada partida tem uma história, né? De repente, o enxadrista, ele tá num dia inspirado ou não? Como é que funciona isso? Por exemplo, no tênis, tem dia que o João Fonseca tá bem, ele vai ganhar. Tem dia que ele não tá legal, ele vai perder. Sim. Como é que funciona pro enxadrista isso? Eu vou dizer por mim e pelo que eu vejo dos meus alunos. Também é a mesma coisa. Mesma coisa. Tem dias que você tá muito inspirado, que você enxerga tudo no tabuleiro, e tem dia que você não enxerga nada. Tem dia que você fala, não é meu dia hoje, né? Então, eu tenho alunos meus que são dentro da Liga do Enxadrista, né? Que ganham uma etapa e na outra não vem entre os 3 primeiros. Porque realmente é muito do dia, de você ter tido uma boa noite de sono, de você. Tem tudo bem, isso. Tudo. Eu sempre procuro trabalhar com os meus alunos isso, se desligar do mundo. E a partir do momento em que entrou ali no torneio, que ele não tem que se preocupar com a prova que ele vai ter na segunda-feira, que ele não tem que se preocupar com nada. Tem que esquecer tudo e se concentrar nisso. Tudo e se concentrar ali naquele período de competição. Mas é igual você citou do João Fonseca. Tem dia que você enxerga todos os lances, tudo que tá ali na sua frente, mas tem dia que você fala, o que eu tô fazendo aqui? Quando você tá ali no meio de é uma partida que fala, né? Não é um jogo, é uma partida. Isso. Tá no meio da partida. Então você tá, enquanto o teu oponente tá pensando e vai ter o próximo movimento, você já tá calculando o próximo seu ou você já tem que calcular os próximos e não apenas o próximo movimento? Isso daí é uma evolução natural de cada jogador. Ah, tá. Eu, volto a dizer, enquanto eu jogava, e é o que eu tô passando muito pros meus atletas hoje da cidade, eu não preciso esperar ser a minha vez de jogar para eu pensar. Tá. Você já vai antevendo tudo. Isso, enquanto você tá pensando aí, eu já posso pensar em cada possibilidade de lance seu, o que é que eu vou fazer na sequência. O problema é que teu oponente vai fazer a mesma coisa, né? Vai fazer a mesma coisa. Aí entra a capacidade de cálculo de cada um. Mas essa questão, eu sempre costumo dizer, eu vou até pontuar aqui falando um pouquinho de xadrez. Um dos maiores enxadristas da história daqui do Brasil, Mequinho, né? Eu tive a oportunidade de ver ele jogando várias vezes. E você vê ele jogando, é um absurdo. Ele faz ali os primeiros lances iniciais, que é meio que decoreba, parte de abertura e tal. E de repente ele só põe a mãozinha aqui e fica. Se fecha no mundo dele e fica. E vai. Eu já cheguei a ver ele ficar 27 minutos parado. Aí depois que ele já viu tudo que podia acontecer ali, ele começa a jogar. Porque a capacidade dele é tanta que ele já viu pra onde aquele jogo vai poder correr e o que ele tem que fazer. Mas a gente tá falando de um dos maiores jogadores da história. Sim. Né? Agora, pro leigo, o xadrez, ele precisa da estratégia também. Sim. Ele tem ciladas que você coloca pro teu oponente ou não? Tem, o que a gente costuma chamar de armadilhas, né? Uhum. É o que entra no sacrifício também, né? Às vezes você dá uma pecinha ali pra ele, o adversário na ingenuidade acha que você entregou uma peça e você dá um checkmate depois, né? Então se ele não consegue enxergar isso, que aquela peça, tô dando um exemplo bem simples, sim, né? Sim. Daquela pecinha que eu entreguei, na verdade tá envenenada ali, ele na emoção vai capturar e 2 lances depois eu dou checkmate. Isso aí é normal. Mas nunca, você não pode dar pecinha, você não pode dar o rei, né? Não. O rei é o checkmate, né? Qual é a hierarquia das peças de um tabuleiro? Então, a peça mais importante é o rei, tá? Porque é nele que, né, você tem que dar o checkmate. Mas em tempos em questão de força, seria a dama, a torre, o bispo e cavalo, proporcionalmente o peão. Tá. O peão é a pecinha que você dá pra armadilha. E não é. O peão talvez seja uma das peças mais estratégicas do jogo. A pessoa que sabe jogar bem com os peões no tabuleiro, ela sai em muita vantagem. Que coisa. Eu fico imaginando como que é o treinamento e a preparação num campeonato. Então vamos supor, você vai levar uma galera para viajar. Sim. Qual que é o próximo campeonato?
A gente agora é a Liga do Enxadrista, dia 16 de maio em Lençóis Paulista. Então vocês vão para Lençóis. No ônibus vai todo mundo, tem aquele momento de descontração, tá todo mundo concentrado já? Não. A galera vai no ônibus, vai tranquila, vai conversando, é bem sossegado. Mas a questão de preparação, hoje eu tô tentando trabalhar muito o psicológico deles, porque eu vejo ainda muito atleta meu chorando na hora que perde, abaixa a cabeça. E assim, se você tá numa competição de 6 partidas, é plausível você perder uma. Mas você não pode abaixar a cabeça. Se aquela derrota ali te abalar, eu tenho atleta meu que tava vindo muito bem, ganhou as 3 primeiras, aí ele perdeu a 4ª, aí já perdeu a 5ª e a 6ª. Por quê? Porque aquela 4ª partida ali derrubou ele. Isso não pode acontecer. Desmontou o mental dele. É o que eu tô tentando trabalhar. É muito com ele, essa questão da mentalidade muito forte. De realmente buscar todo o tempo, né? Essa melhoria, essa concentração e não deixar essas derrotas abalarem eles, né? E a dispersão também. Eu ainda tenho muito aluno que eu acompanho, eu vejo eles, quando é a vez deles jogar, a gente acabou de falar, ele tá aqui assim, ó, tá? Aí eu vou, na hora que acaba eu falo, já falei, concentra no jogo, presta atenção na sua partida. E tem dado bons resultados aí. Graças a Deus, na Liga do Enxadrista a gente tá muito bem. Legal. Bom, daqui a pouco o Cláudio vai falar sobre... Dá pra comparar com outros esportes daí? Eu sou leigo no xadrez, mas eu posso comparar com outros esportes? Então, a gente vai tentar. Vamos tentar. A gente pode tentar. Daqui a pouco, aqui no Radar da Prever FM, você continua sintonizado em 100.9. Radar Prever FM. 12:27, voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você. Hoje recebendo o professor Cláudio Amaya, professor de xadrez. Cláudio, como é que tá a Liga do Enxadrista? Como é que Botucatu tá na Liga do Enxadrista? Júnior, esse ano a gente tá colhendo bons frutos na Liga do Enxadrista. A Liga do Enxadrista, para quem tá ouvindo a gente poder entender um pouco, é uma das maiores ligas de xadrez do Brasil. Talvez uma das principais aqui no estado de São Paulo, né? E para você ter uma média, pra você ter uma ideia, estamos falando de uma média de 200 atletas em cada etapa, de todas as cidades, né? Cerca de 20 cidades diferentes em todo o interior do estado de São Paulo, né? São várias etapas durante o ano. Esse ano serão, acho que 32 etapas. E a gente tá indo muito bem. Muito bem. Eu sempre, como eu tava te falando aqui no off antes, né? Na categoria sub-14 masculino, por exemplo. Porque assim, é uma liga que são várias etapas durante o ano. E no final do ano, os 8 melhores de cada categoria disputam a final. Uhum. Na categoria sub-14 masculino, atualmente os 8 primeiros colocados são atletas aqui de Botucatu. Ah, que legal. Tudo indica que teremos finais botucatuenses. Eu torço pra isso. O sub-12 feminino, masculino, a gente também tem 5 dos 8 atletas. Hoje estarão classificados para a final. O sub-14 feminino também, a gente tem 3 atletas que serão classificados para a final. No sub-10 feminino, a gente tá liderando com uma menina também, uma atleta nossa. Sub-10 masculino também, atleta nosso. Então, assim, tá muito, muito, muito legal mesmo essa participação. E eu quero, se me permite, aqui nesse momento, agradecer todo o empenho da Secretaria de Esportes, esse suporte que eles estão dando pra modalidade, tá? É muito difícil você ver uma cidade dar esse suporte pra uma modalidade não tão tradicional. E nós temos esse suporte da Secretaria de Esportes de Botucatu. Então, até aproveitar, mandar um abraço aqui pra Clarita, pro Pirica, que não mede esforços para ajudar a gente lá dentro, né? E o próprio prefeito. Recentemente eu encontrei com ele e até falei pra ele, né, que na época da campanha, ele falou que ia ajudar o esporte de damas a xadrez. E eu, como participo dos dois, eu falei, você tá cumprindo o que você prometeu. Então, dentro do possível, o Poder Público Municipal tá colaborando com a gente. Isso tem sido crucial para o bom desenvolvimento da modalidade esse ano. Que legal. Já que você falou de dama, é dama ou damas que fala? Damas. Damas. Qual é a diferença entre damas e xadrez? Total, né? É o que eu falo. O tabuleiro é o mesmo, mas a ideia do jogo é completamente diferente, né? Porém, ao contrário do que muitos imaginam, né? Que damas é fácil, é que a damas, ela se popularizou muito como uma atividade recreativa. Exato.
Mas para nós que estamos dentro da modalidade competitiva, o cálculo do jogo de damas, ele é tão técnico e preciso quanto o do xadrez, né? O pessoal costuma, como eu falei, uma forma recreativa. Eu sempre costumo comparar com o futebol. Uma coisa é um menino bom no interclasse. Outra coisa é você pegar esse menino e colocar ele pra jogar a Champions League. Damas é a mesma coisa. Você brincar ali no fim da tarde com o seu sobrinho, é uma coisa. Agora, se você participar de um campeonato brasileiro de damas, por exemplo, completamente diferente. É monstruoso as combinações, as coisas que esses caras conseguem fazer. Eu acho que damas se popularizou porque quando você comprava brinquedo antigamente, ele vinha naquele combo de vários jogos, né? Tinha ludo, trilha, gamão, dama, enfim, damas. Eu acho que por isso que ela se popularizou rápido, principalmente entre crianças, né? Na década de 80. E esse daí atrapalhou muito a gente, porque foi uma briga até do ex-presidente da Confederação Brasileira de Damas, porque vinha um manualzinho das regras de cada atividade e o de damas estava tudo errado. Então uma grande galera aí, uma geração inteira aprendeu a jogar damas errado, né? Eu vou dar até um item aqui, não vou ficar especificando muito. Eu sei jogar errado então, porque eu sei jogar damas do que vinha no... Então não, que nem o pessoal, não pode capturar pra trás. Pode, jogo de damas você pode capturar pra frente, pra trás. Pra mim, eu sou da época que damas poderia recuar. Não, peça pode capturar pra trás, não tem problema. Não existe sopro no jogo de damas. Não existe? Não existe, nunca existiu sopro no jogo de damas. Inteiro soprava? Não pode. Então assim, a gente, desde que o jogo de damas voltou pro GESP, há uns 5, 6 anos, a gente tem trabalhado para corrigir isso, né? Então hoje o jogo de damas está crescendo muito aqui dentro do estado de São Paulo, né? Hoje você tem o circuito paulista do jogo de damas, inclusive quero mandar um abraço pro meu amigo Jaime, que é o responsável pelo circuito paulista, que também é outra modalidade que está colhendo muitos frutos, muitos resultados bacanas pro estado de São Paulo. Recentemente uma atleta aqui de São Paulo foi campeã pan-americana de jogo de damas, por causa desse trabalho novo que tem sido feito. Que legal. Bom, e falando a gente falou da Liga do Enxadrista, né? Mas e as competições interestaduais ou até nacionais? Botucatu tá inserido nisso? Então, é que a gente, como eu tava, acho que não comentei aqui no ar, é que nosso trabalho ele é feito através do chamamento público da prefeitura, né? Então a gente contempla uma competição. Então a gente optou pela Liga do Enxadrista, que teriam mais etapas, competições mais próximas da gente. Então a gente procura disputar outras competições também, né? Só que aí é uma outra circunstância, outra situação, que nem agora a gente está fazendo o possível para tentar levar uma galera aqui da cidade para o Campeonato Brasileiro Escolar, que vai ser em Caxambu. Sul de Minas. Isso, nos dias 25, 26 e 27 de setembro. Então a gente está tentando conseguir um apoio, inclusive, aproveitar que eu tô no ar, os empresários que estiverem ouvindo aqui o programa. Se quiser ajudar a equipe de xadrez de Botucatu, eu posso me reunir com esse empresário, mostrar todo o trabalho, toda a divulgação que é feita da modalidade, a importância de estar investindo no xadrez, o retorno que ele pode ter com isso. Então, se alguém de repente se sensibilizar aí e quiser apoiar o projeto de xadrez também, será muito bem-vindo. E para você ter uma ideia, hoje, só na equipe de competição no ginásio, nós temos 36 atletas. E atendidos na cidade são mais de 200, entre os polos, tudo. Então, se a gente pensar que tá falando de xadrez, é muita gente sendo atendida. Então, acho que o empresário que estiver ouvindo aqui o programa e se interessar em estar com a gente, vai ser muito bem-vindo. Quem tá ouvindo? Empresário, comerciante, quem estiver ouvindo, como que ele faz contato com você? Pode ser pelo meu celular, WhatsApp. Claro. O celular o DDD é 13, o número é 98132 6563. Então repete pra gente agora. DDD 13, o número 98132 6563. Legal. Pra Caxambu vai demorar aí umas 9 horas mais ou menos, né? O ônibus fica um pouco mais caro, né? Esse tá sendo o nosso maior empecilho, essa tá sendo a nossa maior dificuldade. E deixar muito claro aqui, porque assim, Júnior, porque às vezes as pessoas ouvem e já quer criticar. Nós temos todo o suporte da Prefeitura Municipal de Botucatu, porém,
existe um negócio chamado plano de trabalho. Que dentro do plano de trabalho, a prefeitura tem honrado com os compromissos dela. E de repente a pessoa pode ouvir e falar, pô, a prefeitura não ajuda. Não, não é isso, gente. É uma questão nossa de estar querendo ir pro Campeonato Brasileiro Escolar, até porque é escolar, são escolas da cidade, são de, sabe, escolas particulares, enfim. Então deixa muito claro isso, que essa questão é uma questão nossa de a gente querer estar disputando essa competição. É uma competição muito legal, que eu joguei enquanto atleta, ainda ali no final dos anos 90, né? E agora poder estar indo e levando atletas da cidade, para mim é uma coisa muito legal. Porque até outro dia eu tava lá como atleta e hoje, na qualidade de técnico, tá levando os atletas lá para competir, né? Qual que é a vida mais difícil, do competidor ou do técnico? Eu vou te falar que do técnico é muito difícil. Você não pode entrar ali na mesa, né? Pra decidir um jogo, uma partida, né? Rapaz, a gente olha... Porque acho que deve ser padrão de todos os técnicos. Sabe quando você treinou aquilo, treinou. No treino todo mundo faz tudo direitinho, certinho. Aí chega na hora da competição, a pessoa erra. Você, Mas... E como é que é o técnico na hora da partida? Ele só observa, ele não fala nada. Na partida eu não posso fazer nada. Basicamente o trabalho na competição é dar o suporte emocional e moral pro atleta. Tá. E as partidas que eu consigo enxergar, porque, vamos dizer, liga do enxadrista, eu vou com uma média de 30 atletas. Então eu não consigo acompanhar os 30 em todas as rodadas. Tá. Eu consigo acompanhar eles durante a competição. Eu vejo que errou e falo, ó, Juninho, isso aqui, cara, nessa hora você tinha que ter feito tal coisa, não esse e tal. Você inverteu. Se acontecer de novo na próxima partida, procura, né, não errar de novo. Esse ali na hora. E depois, pós-competição, aí sim, fazer um apanhado de tudo que aconteceu ali e procurar corrigir para não se repetir depois de novo, né? Quem compete mais, ou melhor, deixa eu reformular a pergunta. Tem mais enxadrista menino ou mais enxadrista menina? Quem gosta mais? Quem procura mais o xadrez? Existe uma característica, uma divisão ou não? Mais meninos. Mais meninos. Mais meninos. Por que será? Não sei te dizer assim precisamente, mas é uma modalidade que tem uma atração maior por parte do público masculino. É muito... Você acha que é cultural aqui do Brasil, talvez? Eu não diria nem Brasil, viu, Júnior? Todo mundo é assim. Mundial, você tem um número muito maior de homens praticando o xadrez do que mulheres. Eu acho que de repente fazer um estudo mais aprofundado disso daí para entender essa questão, mas é uma modalidade predominantemente masculina. Não tão grande como era antigamente. Antigamente era muito difícil você ver mulher participando. Mas você pega, por exemplo, a própria Liga do Enxadrista. Você tem um bom número de meninas hoje jogando. Na época que eu jogava não tinha tantas. Hoje você tem um bom número de meninas participando, de crianças, né? No caso, meninas nas competições. Bom, daqui a pouco a gente volta a bater um papo com o Cláudio Amaya sobre xadrez. Daqui a pouco eu vou perguntar para ele qual que é o grande enxadrista no mundo, se é um homem, se é um computador, né? Porque a gente tem esse embate de vez em quando, né? Daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa todos os dias, um bom bate-papo para você que está acompanhando pelo 100.9, pelo preverfm.com.br. Hoje recebendo o Cláudio Amaya, professor de xadrez. Ô Cláudio, você já lutou com algum... Lutou não? Já desafiou algum computador ou não? Não, de jogar, eu joguei com alguns softwares, né? De xadrez. Na minha época era o Fritz ainda. Fritz 10, Fritz 11, depois veio alguns outros softwares, né? Que tem hoje em dia. Mas nunca me agradou a ideia de jogar contra... Porque pra mim dá muita diferença o 2D ali da tela e o tabuleiro. Eu senti esse peso, então nunca gostei de jogar contra computador, sabe? Eu me lembro, tem mais de 30 anos, o russo, né? O Garry Kasparov. Isso. Jogando contra o supercomputador Deep Blue. Exatamente, 1997, 8. Alguma coisa assim, né? Foi isso. Ainda existe um supercomputador que joga xadrez? Sempre, não diria que o supercomputador, né? Eles têm uns softwares atuais aí muito fortes, uns engines que bem difíceis de serem encarados,
Mas, assim, na minha opinião, depois que o Deep Blue venceu o Kasparov, meio que deu uma parada na corrida, sabe? O desafio era criar uma máquina que fosse capaz de vencer o melhor. E ali, quando o Deep Blue fez isso, deu uma... E o engraçado é que é uma máquina feita por homens, né? Sim. Imagina, por enxadristas, né? Uhum. Mas ali a questão de cálculo das máquinas, ali foi o ápice dessa corrida, de realmente buscar. Deep Blue, a IBM, né? Que na época desenvolveu. E pra gente, na época, foi muito espantoso, assim, muito... Porque a máquina cometeu alguns erros muito interessantes, que na época eu tinha uns 16, 17 anos, eu não vou lembrar tudo, assim, com precisão. Mas alguns erros que a gente falou, nossa, eu não erraria isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, foi a primeira máquina que auto-aprendeu xadrez. Tá. As primeiras máquinas, elas eram programáveis. Então, você tinha o software lá, o computador, que se você ganhasse dele e você repetisse as mesmas jogadas, você ganharia dele de novo. Porque ele era programado numa sequência. O Deep Blue foi o primeiro que se desenvolveu. Quando ele errava, ele aprendia. Ele conseguia... Então ele virou uma máquina perfeita daí. Exato. Foi daí que ele conseguiu esse êxito de pela primeira vez o Kasparov. na história, venceu o Kasparov, que é, na minha opinião, o maior jogador da história. Ele tá vivo ainda? Tá vivo. Tá jogando? Firme, forte. Não, já não joga mais, assim, os principais torneios do mundo, já tá aposentado, né? Deixou um sucessor aí, eu costumo dizer, que é o Magnus Carlsen, que hoje é o maior jogador de, assim... Qual nacionalidade dele? Norueguês. Norueguês. Isso. Se bem que o atual campeão mundial é o Anish Girin, indiano. Mas o Magnus Carlsen também, ele deu uma cansada. Ele não quis defender o título de campeão mundial, não foi que ele perdeu o trono. Tá. Ele ficou mais de 10 anos no topo do mundo e ele foi o primeiro jogador popstar do xadrez. Ele tinha patrocínio... Eu posso falar marcas aqui? Claro, sem problema. Ele tinha patrocínio da Gillette, né? Na época que era o Tiger Woods, acho que era o Kaká, não sei o quê, e tinha ele, o Magnus Carlsen. Só jogava com ternos da Armani, que bancava ele. Então ele foi o primeiro, vamos dizer assim, popstar do xadrez, sabe? De midiático, primeiro midiático. Exato, você usou a palavra certa. Midiático foi ele. Fora a qualidade de jogo dele. Ele ficou 10 anos ali reinando absolutamente como o número 1 do mundo. E aí a questão de, acho que do ano passado, retrasado, ele falou, não quero defender meu título de campeão mundial. E deu uma parada. Aí ele joga alguns torneios aí, ainda muito forte, mas qualquer esporte, né, Júnior? Quando você fica muito tempo no alto, no topo, cara, é que ele é um pouco prepotente. Ele fala que assim, mas ninguém vai ganhar, é uma coisa do tipo, não aguento mais, ninguém vai ganhar de mim mesmo, sabe? Era uma coisa assim que ele tinha com ele. Mas é cansativo, né? Você ficar muitos anos se mantendo. Ô Cláudio, vamos pegar esportes populares. Então, no tênis, eu gosto de usar sempre 2 exemplos. O Roger Federer, que tinha um talento extraordinário, na minha opinião, maior de todos os tempos, e o Rafael Nadal, que não tinha tanto talento, mas tinha uma força física absurda. No futebol, o esporte mais popular do mundo, você pega o Lionel Messi, que tem um talento natural, e o Cristiano Ronaldo, que chegou no mesmo nível por conta de ele é um aficionado, né? Ele treinou muito e treina muito para se manter no topo. No xadrez tem isso também, um enxadrista que é, entre aspas, habilidoso, talentoso, e aquele que não é tanto, mas ele treina muito, que ele se iguala. Tem. Exatamente. Todo esporte eu acho que tem isso. Vou até fazer um adendo aqui. Vamos falar do goleiro Fábio do Cruzeiro também, né? 45 anos se mantendo no topo. No topo, justamente por causa dessa dedicação, né? Que estão falando. Mas no xadrez também, você tem jogadores que têm um talento fora da curva, que tem uma capacidade de assimilar conteúdos de uma maneira ímpar. E você tem jogadores que não têm esse talento, mas que eles conseguem desenvolver um bom nível de jogo através da dedicação e empenho deles. É o que eu sempre falo. Você continuar treinando, sempre treinando, você consegue igualar o talento.
tem jogadores, eu conheço jogadores, essa é a minha opinião. Não sei se algum amigo meu do xadrez por aí vai ouvir. Eu costumo falar sempre do Bittencourt, que era um jogador lá do Espírito Santo, que agora tá em Santa Catarina. Pra mim, ele sempre foi muito talentosíssimo. Porque ele começou com 14 anos e rapidamente chegou ao título de mestre internacional de xadrez. E tem gente que começa mais cedo que não consegue chegar. Então, eu vou falar por mim. Na minha época, a gente estudou junto lá, né? Cara, eu saía do IECA 12h30, eu ia pra minha casa, eu voltava pro IECA, que é educação física, era no contraturno, né? Eu ficava lá no IECA, tipo, das 2 até 6 horas da tarde. O galinho não queria nem te ver mais lá, né? Sai daqui, sobe daqui. Aí eu saía do IECA e ia pra Ferroviária, que tinha a escolinha de xadrez. Então, assim, talvez eu tenha sido um dos melhores jogadores da minha época aqui na cidade por causa da minha dedicação. Falar que eu era talentoso, vou estar mentindo. Mas eu sempre fui muito estudioso, né? Na minha época, os recursos eram livros. Eu via livro russo, mas isso eu ainda... via livro em inglês, eu via coisas assim, que eu entendia o que estava acontecendo, mas não entendia as explicações. Você tinha que ir atrás, né, Cláudio? Tinha. Molecada hoje tem tudo na mão. Você estuda com o celular na mão, você tem as informações que você precisa ali, né? Então, realmente, tem jogador, aquilo que eu falei. Eu tenho uma menina lá no ginásio, ela tem 9 anos e é assustador o que ela consegue fazer para 9 anos, entendeu? E aí tem meninos um pouco mais velhos que não conseguem ter a mesma capacidade de concentração dessa menina. Então tem sim. Acho que todo esporte tem um pouco disso. Daquele que tem o talento nato pra prática e aquele que consegue chegar através da dedicação e do empenho dele, né? Quantos títulos você conquistou? Rapaz, você tá falando individual ou no geral? O que vem à tua cabeça? A última vez que eu contei, eu tinha 26 troféus, 117 medalhas. Caramba. Mas eu uso isso de referência pros meus atletas. Eu sempre falo, eu disputei tranquilamente mais de 200 competições na minha vida. Desde muito cedo até a hora que eu parei. E eu obtive sucesso em pouco mais de 10%. De pegar troféu, de estar nos primeiros lugares, né? Então não é uma coisa que eles precisam ficar com essa coisa de eu tenho, eu preciso. Não vai acontecer. Assim como na vida, né? A gente vai acumular mais derrotas do que vitórias, né? A gente tem que se acostumar com isso, né? Eu vi uma entrevista recente, não vou lembrar do nome daquele jogador, que ele falou uma coisa que depois eu fui pesquisar e é verdade, né? O percentual de êxito na nossa vida é de 15%. Sim, sim. A gente vai errar em 85% das vezes. Então, quando a gente cria essa dimensão, a gente sofre menos, cara. A gente começa a entender que a derrota é parte do processo. Tem um grande jogador... Assim como o Deep Blue entendeu assim. Sim. Tem um grande jogador de xadrez que ele dizia o seguinte: para você se tornar um grande jogador de xadrez, primeiro você vai perder centenas de partidas. Porque através da derrota, é quando você perde, que você entende o que você errou, chega uma hora que você começa a errar menos. Porque você começa a entender os seus erros, você começa a entender onde você precisa melhorar, você começa a entender o que você precisa estudar mais, e aí você atinge a maturidade para você chegar nos torneios. Foi como eu disse, eu nem sempre obtive sucesso em todos. Eu sempre ficava entre os top 10, os 10 primeiros colocados. Mas é do dia. Tem os critérios. Já teve torneio que eu fui que do segundo ao sétimo fez a mesma pontuação. E eu fiquei em sexto com a mesma pontuação do segundo colocado. É que tem os critérios específicos do xadrez para os desempates, que é um pouco complicado para explicar aqui no ar, mas só para você entender. Eu fui tão bem quanto o segundo colocado, mas os critérios de desempate me deixaram em sexto. Então, a gente precisa ter essa mentalidade de buscar sempre a excelência, mas não deixar isso abalar a gente, porque foi o que a gente falou. Nem sempre a gente vai ter o sucesso que a gente quer, né? A gente vai chegar no sucesso que a gente pode chegar. Ô Cláudio, eu nunca joguei xadrez na minha vida. De repente eu quero aprender. Em quanto tempo eu vou conseguir desafiar a Ellen, por exemplo, que tá sentada ali, daqui a pouco vai estar aqui no microfone. Em quanto tempo... Tá vendo, não consegue, Ellen? Quanto tempo a gente consegue aprender?
Júnior. Depois de velho, né? Olha, eu vou falar pra você que se você sentar comigo aqui agora, a gente pegar um tabuleiro, em meia hora você aprende a brincar de xadrez. Tá, mas eu quero competir aí. Então, aí pra competir, eu costumo ter um tempo de trabalho de pelo menos 6 meses. Tá. Pra você entender toda a dinâmica do jogo, entender como analisar uma partida, aprender as coisas, pelo menos uns 6 meses. Porque aprender o movimento das peças em si não é uma coisa tão difícil. O difícil é você aprender a trabalhar com elas em conjunto, né? É porque uma peça fortalece a outra, né? Uma peça ajuda a outra. A criança que começa jogando comigo vai mexendo qualquer peça, de qualquer jeito. E é normal do processo. Porque a minha primeira preocupação é ela assimilar o movimento da peça. Tá. Andar com o bispo certo. Depois que eu começo a trabalhar essa questão da ideia do movimento. Todo movimento no tabuleiro tem que ter um porquê. Não é só, dá pra eu pôr a torre aqui, eu vou pôr. Não. Vamos ver por que eu vou fazer isso, por que eu não vou fazer isso. Aí a gente tá falando de pelo menos uns 6 meses, trabalhando direitinho, umas 2 vezes por semana, você já consegue chegar em condições de disputar campeonato. Aí que tá, você vai me ensinar e eu vou ter que praticar. Sim. Como se fosse, como minha aula de inglês, minha aula de espanhol, eu tenho que praticar. Não adianta nada alguém me ensinar e eu não estiver ali na aula. Não, ou em casa eu tá lá praticando, né? Tem que praticar. Tem que praticar. É como andar de bicicleta ou não? Se você ficar 1 ano sem jogar, sem brincar. Igualzinho. Rapaz, o ano passado eu joguei uma etapa da Liga do Enxadrista. No 4º lance eu não sabia o que fazer. Uma coisa que é tão normal pra mim. Enferrujamente. E agora, o que é? Qual lance que é agora? Era o cavalo ou era o bispo? Eu fiz o lance certo depois, mas sabe quando dá uma travada? Tipo, você não tá ali no ritmo, jogando sempre, participando sempre, dá uma... Né, você lembrar de tudo. O cérebro a gente precisa movimentar, né, e exercitar como um músculo qualquer ali do corpo, né? Sim. E essa questão, ela é muito importante, porque se a gente para, foi o que você acabou de falar, se a gente para, tem coisas que no dia a dia a gente lembra com mais facilidade. O que a gente não usa no dia a dia, ele fica armazenado lá. Aí até ir lá buscar informação, voltar. É o cérebro entender que você quer. Tá jogando xadrez de novo ali, cara, eu penei, não foi. Mas é o que eu falo, é buscar sempre estar jogando. Quanto mais você tá jogando, e hoje você tem essa facilidade de você poder jogar num celular, poder jogar no computador, né? Você joga hoje online. Você pode sentar no computador, você vai jogar com um cara do México, você vai jogar com um cara da Holanda. Que a graça de não ver o cara ali também, não de sentir, de muitas vezes no olhar ali, você consegue derrotar o cara, né? Totalmente. Foi aquilo que eu tava te falando no off aqui. Eu não gosto de jogar online por causa disso. Eu gosto do presencial. Porque até a sua postura no tabuleiro ajuda a... a gente tá com tempo aqui, um pouquinho ainda? 2 minutos. Tá, eu lembro de uma partida que eu joguei. E eu fiz um erro muito grande. Mas eu não abaixei a cabeça, Júnior. A linguagem corporal foi bem ofensiva. Eu fiquei firme na posição. O cara não capturou a minha peça. No final a gente empatou. Daí eu perguntei pra ele, né? Falei, por que aquela hora você não capturou? Eu falei, cara, eu vi que tinha alguma coisa errada ali. Mas você tava tão seguro que eu falei, mano, é armadilha, eu não vou capturar. Olha a linguagem corporal. Linguagem corporal é tudo, né? Quando você consegue desvendar ali, você manter a firmeza no tabuleiro, a ponto do cara podia ter capturado a minha peça, mas ficar com medo de eu estar fazendo algum sacrifício que ele não estava vendo, ficou com medo de levar mate e não capturou. Por quê? Porque eu mantive a postura. Por isso eu gosto de jogar o presencial, né? Que nessa... A postura pode afetar o psicológico do oponente. Totalmente. É fantástico isso, né? Totalmente. Se você tem uma postura firme no tabuleiro, eu tinha um amigo meu que falava, o jogador de xadrez tem que ter uma postura de rocha. Você não pode sorrir, você não pode... Não, firmeza o tempo inteiro. Quanto mais firmeza você demonstra no tabuleiro, quanto mais segurança você demonstra, você, de certa forma, amedronta o adversário. Ele fala, ele tá muito seguro dos lances dele. Por isso que eu sempre falo pros meus atletas, lances firmes, nada de ficar buscando, pescando lance. Não, faz jogada firme, faz jogada com segurança.
que é a linguagem corporal, que você acabou de falar. Na hora que eu pegar o Deep Blue, você vai ver o que eu vou fazer com ele. Faz umas aulas comigo. Cláudio, obrigado pela sua presença aqui, pelo bate-papo, pela aula que você deu. Júnior, eu que agradeço. Vou mandar um abraço para todos os meus alunos aí que estão assistindo o programa. E eu sei que a gente está encerrando, mas eu não posso deixar de registrar aqui o que a gente falou lá fora. Para mim é uma grande satisfação, como conterrâneos que somos do IECA, de hoje ver você, André, Anderson, Thiago e tantos outros radialistas dentre os todo mundo IECA, né? Todo mundo do IECA. Só iecano. E então eu acho que isso é muito legal para mim, ver onde vocês chegaram. Legal. Tudo isso que vocês construíram em termos de comunicação. Eu fiquei 15 anos fora de Botucatu e era através de vocês que eu sabia das notícias da minha cidade, do que estava acontecendo aqui, do que não estava. Então é muito, eu me emociono de falar isso, cara. Legal, obrigado. Parabéns para você, para todos esses que eu citei. É muito orgulho ver os meus colegas de escola, que até outro dia a gente tava lá no intervalo, brincando, dando risada. Fazendo som no intervalo. Hoje ver vocês, esses grandes profissionais que vocês são. Parabéns mesmo, viu? E é recíproco também por onde você chegou. Obrigado, Júnior. Você já demonstrava um enorme talento e dedicação desde aquela época. Obrigado. Valeu, Cláudio. Valeu, gente. Obrigado A todos. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.